Meus irmãos, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre um assunto de extrema importância. Nós vamos falar sobre Deus, vamos falar sobre um dos atributos de Deus. Vamos falar que Deus é amor. Esse é o tema do nosso encontro de hoje. E para isso vamos buscar nossa palavra no Evangelho de João, em João 3,16. Onde diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Antes de começar, meus irmãos, eu quero fazer uma oração e peço que vocês abaixem a cabeça para que possamos orar. Senhor meu Deus, venho humildemente falar a Ti, pedir ao Senhor que possa, por meio de seu amor e graça, abrir nossos olhos, destampar nossos ouvidos e aquebrantar nossos corações, para que possamos, por meio da luz de sua palavra, compreender aquilo que o Senhor quer de cada um de nós, que possamos, por meio desta luz, receber o consolo e a direção, de acordo com o que cada um precisa, pois sabemos que o Senhor conhece cada um de nós. Sabe o que cada um está passando neste momento e sabe o que cada um precisa para a sua cura, Senhor. Senhor, venho humildemente lhe pedir que me use conforme a sua vontade, que em minha insignificância e pequenez possa ser uma ferramenta em suas mãos para falar do seu amor aos meus irmãos. É o que eu lhe peço em nome de Jesus, e juntos dizemos amém. Voltando ao texto, meus irmãos, de João 3,16, que nos fala sobre o amor de Deus. Meus irmãos, Deus não só nos amou, Deus é amor. Diante dessa afirmação, meus irmãos, que Deus é amor, eu peço sua atenção por alguns minutos, peço que deixe o que você esteja fazendo nesse momento, peço que você, nesse momento, não se preocupe com o celular ou com as suas preocupações maiores, para que, nesse instante, vocês me permitam ser usado pelo Senhor e falar aos corações de vocês. Peço que agora os pensamentos de vocês possam estar mais calmos e se dedicarem esse momento ao Senhor, para que o Espírito Santo possa agir no coração de cada um de vocês, assim como no meu. Sabe, meus irmãos, nossa vida é tão corrida, nossa vida tem tantas coisas, que facilmente nós esquecemos de muitos ou muitas situações. Dentre elas, muitas vezes nos esquecemos até mesmo de quem de fato nós somos ou para que vivemos. Nessa correria que a vida nos traz, esquecemos de ver, de ouvir, de sentir e de viver o amor de Deus em nossas vidas, meus irmãos. Quando eu era pequeno, a minha mãe sempre me dizia que uma mãe é capaz de arrancar um braço por amor ao filho. Eu achava aquilo um pouco exagerado quando ela falava. Mas ela completava: meu filho, você só vai entender isso quando você tiver o seu filho. Mesmo assim, eu continuava achando aquela palavra, aquela afirmação dela um pouco forte. Mas mesmo eu não merecendo aquele amor tão grande, ela continuou me amando, e me ama até hoje, da mesma forma, de uma forma intensa. Hoje que eu sou o pai, eu entendo o que ela dizia com aquela afirmativa, que o nosso amor pelos nossos filhos, somos capazes de fazer qualquer coisa, até mesmo arrancar um braço. Hoje eu entendo que ela de fato me ensinava era o amor verdadeiro, o amor ágape,
era o verdadeiro amor. Então, meus irmãos, muitas vezes, pelo momento que estamos, pelas circunstâncias, questionamos ou até mesmo achamos exagerado este amor. Assim como às vezes nós pensamos que parece que Deus abandonou o mundo, que parece que as coisas estão tão ruins. Nós vemos o que acontece no nosso país, em outros lugares: fome, perseguição, morte, corrupção. Mas independente, meus irmãos, do que pensamos ou achamos, Deus nos ama. Independente, meus irmãos, Deus nos ama. Deus amou o mundo. Mas como entender e aceitar? Como entender e aceitar o quanto Deus nos amou? Então vamos observar no texto de João 3,16, onde ele nos traz a possibilidade. Ele nos mostra que o amor de Deus nos foi revelado em Cristo Jesus, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus irmãos, quero hoje falar desse amor a vocês. Pelo ato de amor de Deus, fomos salvos, e por crer nele, teremos a vida eterna. Mas então, irmãos, o que Deus fez por nós? O que Deus fez por nós? Vamos falar um pouco sobre isso agora em 3 pontos importantes. Vamos usar o texto de João 3,16 para isso. E o primeiro ponto a ser destacado, o que Deus fez por nós: Deus amou o mundo de tal maneira. Meus irmãos, Deus amou o mundo, e o mundo aqui nesse contexto sou eu, você, são pessoas. Em Números 21:4-9, podemos ver que após o povo de Israel ter falado contra Deus, contra Moisés, foram atacados por serpentes abrasadoras. Ao reconhecer que o castigo era devido aos seus pecados, pediram a Moisés que orasse a Deus, para que os livrasse das serpentes que estavam matando-os. Então, Deus orienta Moisés: como fazer para ajudar o seu povo, aquele povo escolhido por Ele. Assim, o povo de Deus, muitos de nós, assim como o povo de Deus, muitos de nós falamos contra nossos líderes, contra Deus. Aquele povo que foi escolhido, o povo escolhido por Deus, muitas vezes falou contra Deus. E nós às vezes agimos assim, falamos contra Deus, contra nossos líderes. E mesmo assim, Deus nos ama ao ponto de nos livrar de uma morte eterna. Em João 3:14-15 diz: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Todo o que nele crê tenha a vida eterna, meus irmãos. Mas nessa passagem é possível observarmos uma diferença entre a ação de levantar a serpente no deserto e o Filho do Homem ser levantado. Na primeira passagem, Deus estava livrando o seu povo, o povo escolhido de Deus, da sua morte física. E na segunda passagem, Deus está livrando a todos nós, meus irmãos, a todos nós, mesmo não sendo o povo escolhido por Ele, mas fomos adotados por Ele. Então Ele entrega seu Filho por nós. Ele entrega seu único Filho por mim e por você, meu irmão. O povo escolhido por Deus foi salvo da morte física,
E nós, que fomos adotados por Deus, fomos salvos da nossa morte espiritual. Que magnífico amor é esse, meu irmão. Que magnífico amor é esse, meu irmão. Que Deus amou o mundo de tal maneira que mesmo não merecendo este amor, Ele nos ama. Temos que entender este amor, temos que entender a incondicionalidade do amor de Deus para nos salvar. Temos que viver o amor de Deus em nossas vidas, meus irmãos. Sabe, meus irmãos, eu não tenho muito tempo, eu não venho de uma linhagem protestante, não tenho muito tempo de convertido. Eu fui batizado dia 24 de julho de 2018. Eu não tenho algumas histórias como os pastores têm, como alguns irmãos que vêm aqui trazer a palavra para vocês. Mas uma coisa eu posso contar a vocês: o amor de Deus em minha vida é antes mesmo de eu nascer. Ele sempre me amou. Eu não enxergava este amor. Eu não enxergava porque eu não estava na presença de Deus. Eu estava na casa de Deus fazendo coisas, pagando dízimo, mas eu não estava na presença de Deus. Mas Deus nos ama, meus irmãos. Ele nos ama como um pai e uma mãe que nunca abandona um filho, mesmo que esse filho seja rebelde. Eu não era rebelde, eu apenas não entendia muito bem as coisas. Então Deus, como um bom pai, age. Ele usa pessoas, Ele usa coisas, Ele usa fatos. E Deus usou tudo isso em minha vida, em vários momentos diferentes. Então Deus usou um homem de Deus para me apresentar quem é Deus. Embora eu conhecesse Deus, ou melhor, Ele me conhecia, mas eu não, eu sabia o que me contavam. Embora eu tenha conhecido Deus a partir de um momento, meus irmãos, Ele sempre me conheceu. Mas eu só o conheci na intimidade, após o pastor Cleito me dar a sua mão e me guiar. Me mostrar como eu posso estar no centro da vontade de Deus, como Filipe fez com o eunuco, meus irmãos. O pastor Cleito me explicou muitas coisas. Assim eu pude ter alguém para me mostrar que eu não precisava conhecer Deus pelo que me falam, e sim poderia conhecê-lo falando com Ele, perguntando ao próprio Deus. E principalmente, meus irmãos, lendo o seu diário de vida e ensinamento, que é a nossa Bíblia Sagrada. Por meio da leitura, do estudo da palavra e do jejum, eu pude ter a intimidade com Deus. Agora eu me relaciono com Deus, meus irmãos. Agora eu conheço Deus, agora eu entendo o amor de Deus. Agora eu entendo a incondicionalidade do amor de Deus. Agora eu vivo o amor de Deus na minha vida, na vida da minha família, na minha casa. Sabe, meus irmãos, Deus é assim, Ele é maravilhoso, Ele nos ama. Deus amou o mundo. Mas, irmãos, o que Deus fez por nós? O que Deus fez por nós, meus irmãos? Deus deu o seu Filho, deu o seu Filho unigênito. Em João 1,14 diz que a palavra se tornou um ser humano e morreu entre nós, cheia de amor e de verdade, e nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que Ele recebeu como Filho único do Pai. Filho único do Pai, meus irmãos.
Mesmo Jesus sendo o Filho unigênito, ou seja, único, legítimo, gerado pela natureza de Deus, Ele dá seu Filho unigênito para morrer por nós, e morte de cruz. Eu sou pai, eu tenho um filho, uma filha. Eu acho que aqui tem muitos pais e mães. Quem for pai e mãe, levanta a mão, por favor. Temos muita gente. Então vocês entendem o que é um amor de um pai. Agora imagina, se eu tenho um único filho, eu tenho que entregar ele à morte, ao sacrifício. Se eu tenho 2 ou mais, eu tenho que escolher entre eles e falar: você vai ser levado à expiação do pecado do outro. E isso foi feito. Deus fez isso por nós. Deus deu seu único filho para morrer na cruz por nós. A morte de cruz, meus irmãos, era uma das mais terríveis formas de punição na Roma antiga. A crucificação combinava vergonha, tortura, agonia e morte. Era a mais humilhante das formas de execução da época. Os piores eram sacrificados dessa forma. Jesus foi morto nessa condição. Jesus se submeteu à vontade do seu Pai. Jesus foi morto porque Deus nos ama. Em sua onisciência, como diz no Salmo 147:5, o seu entendimento não se pode medir. Ou seja, Deus sabia que só pelo sacrifício de um homem santo nós seríamos salvos dos pecados, do nosso pecado. Então, em Romanos 5:8 é possível ver que Deus prova o seu imenso amor por nós. Esse versículo traz a seguinte frase: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Sendo ainda pecadores, meus irmãos. Que maior prova de amor queremos ou precisamos? Jesus, seu Filho único, foi morto. Que maior prova de amor precisamos ou queremos, meus irmãos? Na verdade, temos que ter a palavra de Paulo, em 2 Coríntios 5,14, como algo a nos incomodar, a nos deixar desconfortável com nossa ingratidão. A palavra escrita por Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange, meus irmãos. Se o amor de Cristo não nos constrange, devemos rever o que entendemos sobre este amor. Se o amor de Cristo não constrange o seu íntimo, você tem que parar e refletir sobre isso. O que você entende desse amor? Por tudo que Deus fez por nós, devemos nos sentir constrangidos pelo seu amor. Pelo seu amor fomos salvos, e por crer neste amor teremos a vida eterna. Mas irmãos, então, o que Deus fez por nós? O que Deus fez por nós? Todos que nele crê terá a vida eterna. Todos que nele crê terá a vida eterna. Em Romanos 8:32 podemos observar mais uma vez o que Deus fez por nós. Aquele que não poupou o seu próprio filho, aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou. Deus fez isso por você, Ele fez isso por mim, Ele fez isso por nós, meus irmãos. A intensidade do amor de Deus é impossível
de entender a não ser pela fé, somente pela fé. E o que é a fé? Em Hebreus 11:1, nós podemos ver um pouco do que é a fé. O texto diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem, meus irmãos. Somente pela fé é possível entender, esperar em Deus e acreditar no que não se vê. Em Efésios 2:8, diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Mediante a fé, meus irmãos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Então, se é dom de Deus, meus irmãos, só Ele pode nos dar. Observando esse contexto, podemos ver também que para crer, sermos crentes, só conseguiremos se permitirmos a ação do Espírito Santo, pois é Ele que nos dá o dom da fé, e para isso precisamos permitir a sua ação em nós. Deus, meus irmãos, não age nas nossas ações, mas sim na consequência de nossas ações, de nossas escolhas. Ele, na intensidade do seu amor, nos deu a possibilidade de fazer nossas escolhas. Nós chamamos isso de livre-arbítrio. Nós não somos manipulados por Deus, mas nós devemos estar na presença de Deus. Então fica claro que nossa escolha deve ser deixar o Espírito Santo agir em nós, dando-nos os dons que Ele tem como propósito para a nossa vida, e que devemos orar a Ele pelo dom da fé. Devemos orar ao Espírito Santo para que Ele nos dê o dom da fé, porque ela vem de Deus. Em 1 Coríntios 12:8, 1 Coríntios 12:8, 9 diz que pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito a outro dons de cura, pelo único Espírito. Pelo único Espírito. Embora Deus nos ame sem distinção, ou seja, Ele ama o mundo, Ele me ama, Ele ama você, Ele nos ama, Ele ama as pessoas. Ele condiciona a vida eterna apenas aos que creem. Pois como diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, meus irmãos. Impossível. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Aquele que se aproxima de Deus creia, meu irmão. Creia, minha irmã, que Ele existe e que se torna galardoador do que o busca. E se cremos, sabemos que nossa vida é momentânea e passageira, e o galardão que buscamos é a vida eterna. É isso que buscamos. Então, se entendemos que pelo ato de amor de Deus fomos salvos e cremos nele, o galardão de Deus para nós é a vida eterna, em glória ao seu lado. É isso que devemos buscar, meus irmãos. Estarmos ao lado de nosso Senhor, ao lado. No nosso final dessa jornada, devemos buscar fazer aquilo que deve ser feito. Vamos aceitar o amor de Deus. Como nós estamos agindo na presença do Senhor?
como nós estamos entendendo o amor de Deus em nossas vidas. O amor de Deus tem me constrangido, como eu olho para o sacrifício de Cristo, o único Filho do Senhor. Ele o entregou por mim e por você. Como eu vejo esse amor? Como eu entendo esse amor na minha vida? O que eu tenho feito em relação a isso na minha vida? Eu quero deixar aqui uma pergunta, meus irmãos, para que a gente possa encerrar esse encontro. Nossa decisão é aceitar ou rejeitar o amor de Deus. Aceitar ou rejeitar o amor de Deus. Essa é uma decisão pessoal, ela é minha, ela é sua, ela parte de mim, ela parte de você. Eu oro por muitas pessoas, eu amo muitas pessoas, eu quero a salvação para muitas pessoas, mas isso é o que eu quero. Aqueles que eu amo, aqueles que eu oro, eu rogo a Deus para que dê oportunidade a eles de estar a seu lado, recebendo o amor de Deus. Mas isso é além de mim. A salvação é pessoal, é individual. Como eu estou lidando com isso? Qual é a decisão que eu faço? É aceitar ou rejeitar esse amor na minha vida? É na minha vida, é a decisão na sua vida. Para isso eu quero orar, pedir a Deus, oro a Deus para que o amor que Ele tem por nós possa quebrantar nossos corações e nossas mentes, e que eu e você possamos entender que Deus nos revelou o seu amor. Ele nos revelou o seu amor em Cristo Jesus, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, pois foi pelo ato de amor de Deus que fomos salvos de nossos pecados, mas somente pela condição estabelecida por Ele, que chegaremos à vida eterna. E a condição é que para se ter a vida eterna, precisamos crer no Senhor. Creamos no Senhor, meus irmãos. Agradeço a Deus por esse momento e peço que nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.